Imagine que você está num vale tranquilo, entre colinas verdejantes. O céu, tingido pelos últimos raios dourados do entardecer, repousa sobre campos ondulantes. Uma brisa suave acaricia sua pele. Ao longe, ouve-se o som da água correndo suavemente. É um riacho cristalino, serpenteando por entre as pedras, murmurando como se cantasse salmos antigos ao coração cansado. As ovelhas pastam sem medo. Elas não olham para os lados, não temem o escuro que se aproxima. Seus olhos seguem firmes. Number Pastor. Ele caminha à frente, com passos lentos e firmes, tocando o chão com seu cajado. E em sua presença, há paz, há alívio, há segurança. Talvez o dia tenha sido difícil. Talvez o coração tenha se agitado com preocupações, ruídos e incertezas. Mas agora, neste exato momento, você está entrando em um lugar diferente. Um lugar sagrado, onde a alma repousa, onde a mente silencia, onde só a voz do pastor ecoa suave dizendo: não temas, eu estou contigo, deita-te em verdes pastos. Guia-te às águas tranquilas, refrigera a tua alma. Respire fundo, entregue seus pensamentos a Deus e permita que sua paz guie seus sonhos. O Salmo 23 é mais do que palavras antigas num pergaminho. Ele é um abrigo eterno, um campo de repouso para a alma que vagueia cansada pelos desertos da vida. Ao fecharmos os olhos nesta noite, nos aproximamos suavemente de cada verso, como quem caminha descalço em solo sagrado, não com pressa, mas com reverência, com a certeza de que há uma voz divina nos chamando para descansar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essas palavras são o início de uma jornada em que Deus, o Eterno, não está distante, mas próximo, tão próximo quanto o fôlego, que agora entra e sai do seu corpo. Imagine-se como uma ovelha em meio a um grande pasto. O sol se põe suavemente, o ar tem cheiro de campo. Você sente a relva sob seus pés. Tudo parece calmo, porque Ele está ali. Nada me faltará, não apenas o pão, a água ou as vestes, mas nada me faltará no espírito. Nem paz, nem consolo, nem direção, porque Ele cuida, Ele vê, Ele provê. Deitar me faz em verdes pastos. O cenário muda. Agora é como se você fosse levado a um campo que se estende até o horizonte. As cores da paisagem são suaves. O verde das pastagens se mistura com o dourado do fim de tarde. E ali, entre uma flor e outra, você encontra o lugar perfeito para deitar. Não há medo. Nael Ha-Pressa, o pastor está ali, observando com ternura. Ele te leva ao lugar onde o corpo se entrega ao descanso e o coração se alivia. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Veja as águas, não são agitadas, não são correntes violentas. São como um espelho. Rio de Paz, a superfície quase não se move, e ainda assim, está viva. Ele te guia até ali. Ele não apenas aponta o caminho, ele caminha com você. E ao chegar, você se abaixa, toca a água e percebe que essa não é uma água comum. É a água da vida. A água que lava o cansaço, que limpa a mente das tensões, que refrigera a alma. Refrigera a minha alma. Talvez hoje sua alma esteja cansada. Talvez você tenha sentido pesos que ninguém viu. Mas aqui, agora, algo muda. Há uma brisa que vem dos céus e toca você, como se o próprio Deus soprasse sobre sua alma e dissesse: filho, filha, eu cuido de ti. Há um refrigério, um consolo, um recomeço. É como sentar à beira de uma nascente e sentir que dentro de si tudo começa a fluir novamente. As emoções se acalmam, a mente desacelera e o espírito repousa.
Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Neste caminho que seguimos com ele, a direção, a retidão, não estamos perdidos. Não somos levados ao acaso. Ele guia com firmeza. E o caminho que ele traça é justo. Mesmo quando não entendemos, há propósito, há sentido. E tudo é por amor do seu nome. Não é por merecimento. Não é por esforço. Mas por amor. Um amor fiel, constante, que não depende das circunstâncias. Imagine agora que você está nessa trilha. O chão é de terra firme. O céu, pintado em tons suaves, à sua frente, o pastor caminha. E você sabe que está no caminho certo, porque mesmo que a jornada seja longa, ele está contigo. Mesmo nos dias em que tudo parece escuro, mesmo quando há vales, ele não te abandona. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Aqui o tom muda. A noite cai, as sombras aumentam e você se vê entrando num vale. As montanhas ao redor são altas. O som ecoa diferente, o ar é mais frio. Mas mesmo ali, no lugar onde outros temem, você caminha. Por quê? Porque ele está contigo. O pastor não foi embora. Ele não correu. Ele segura firme seu cajado. Ele olha para você com firmeza e diz: não temas. O vale da sombra da morte pode ser o diagnóstico que chegou, a perda que doeu, a ansiedade que insiste em voltar. Mas mesmo nesse vale, ele está. Ele sussurra: eu não te deixarei. E com essa certeza, o coração encontra coragem, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Esses dois instrumentos, a vara e o cajado, têm propósitos profundos. A vara protege e afasta os perigos. É o símbolo da autoridade de Deus que vence o mal. Já o cajado guia, corrige com amor, traz de volta quem se desvia. Ambos estão nas mãos do pastor. Ele não é apenas terno, ele é forte, ele defende, ele guia, alcança. E nesta noite, ao ouvir estas palavras, você pode imaginar esses instrumentos em ação, enquanto ele vela por você. Não há o que temer, há o que confiar. Agora, respire lentamente. Você está sendo conduzido, está sendo cuidado, está debaixo do olhar amoroso de Deus. Feche os olhos por um instante e imagine-se como essa ovelha, deitada no campo, sentindo o calor da terra, ouvindo o murmúrio da água e sabendo que está segura. O salmo ainda continua, a história ainda se desenrola e você está exatamente onde deveria estar, nos braços do pastor. As palavras do salmista continuam como um cântico de confiança que ecoa pelas gerações. E agora, sob o manto silencioso da noite, você pode ouvir cada verso com o coração aberto, como se o próprio Deus estivesse recitando suavemente ao pé do seu leito. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Talvez isso soe estranho em um primeiro momento. Uma mesa em meio aos inimigos? Mas pense nisso enquanto o mundo ao redor se agita, enquanto há olhares que te julgam, vozes que te acusam, ou lembranças que tentam te ferir. Deus está ali, e não apenas ali. Ele está te honrando, te servindo, te convidando para sentar à mesa da sua presença. Imagine isso, uma mesa simples, mas sagrada, coberta por um pano branco, pães quentinhos, recém-saídos do forno divino, cálices de vinho que representam alegria, renovação, aliança, e você, ali sentado, sendo servido pelo próprio rei. Mesmo com os inimigos por perto, você está seguro. A presença deles não te assusta, porque a presença dele te envolve. Na vida, muitas vezes nos sentimos cercados por dúvidas, medos, expectativas não atendidas. Mas o Salmo nos lembra, mesmo nesse cenário,
Deus prepara algo belo. Ele prepara consolo, Ele prepara cura, Ele prepara dignidade para os que confiam. Unges a minha cabeça com óleo. O óleo, nas Escrituras, representa muitas coisas: cura, consagração, alegria e proteção. Nos tempos antigos, os pastores derramavam óleo sobre a cabeça das ovelhas para afastar moscas, parasitas e para curar feridas. Era um gesto de amor, de cuidado íntimo, de zelo. Agora imagine isso acontecendo com você. Imagine Deus, com as mãos suaves e firmes, ungindo sua cabeça com óleo celestial. Você sente o toque, você sente o perfume. É como se cada gota trouxesse alívio para a mente cansada, cura para os pensamentos feridos. É como se o Pai dissesse: eu te separo, eu te curo, eu te alegro. E nesse instante, você percebe que não está apenas sendo consolado, mas transformado. E o meu cálice transborda. O cálice, símbolo da vida, da porção que nos cabe. Às vezes parece vazio, outras vezes amargo, mas na presença do pastor, ele transborda. E não apenas de vinho ou de bênçãos materiais, ele transborda de esperança, do fé renovada de paz que excede o entendimento, mesmo em meio ao caos. Feche os olhos por um momento e visualize isso. Um cálice em suas mãos. Ele está cheio, mais que cheio, está transbordando. Você não precisa se esforçar para enchê-lo, você apenas recebe, porque esse é o coração de Deus. Ele não dá com medida, Ele dá com abundância. E agora, o Salmo caminha para seu final. Um final que é promessa eterna. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Não é talvez, não é se, é certeza. A bondade e a misericórdia de Deus não são visitantes ocasionais, elas são companheiras fiéis. Todos os dias, quando acordamos bem, e quando acordamos em lágrimas, quando tudo vai certo, e quando tudo parece desabar. Elas seguem, elas envolvem, elas protegem. Imagine duas figuras andando ao seu lado. Uma chama-se bondade, a outra, misericórdia. Elas não te deixam sozinho, elas não olham para seus erros, mas para a promessa que Deus fez sobre sua vida. Elas te levantam quando você cai. Elas te abraçam quando ninguém entende. Elas te sussurram: você é amado. E mesmo enquanto você dorme, elas estarão ali, velando seu descanso, guardando seus sonhos. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa é a conclusão do Salmo e também o início de uma eternidade. Porque para quem ama a presença do pastor, o lar verdadeiro não é um lugar físico, é um estado da alma. Habitar na casa do Senhor é viver em comunhão com Ele, é fazer do coração um templo de adoração, é descansar mesmo em meio ao barulho, porque se sabe onde está o abrigo. Você pode não ter muitas coisas, pode não ter controle sobre todas as situações, mas se você tem a presença de Deus, então você tem um lar, um lugar onde a alma encontra repouso, onde o espírito encontra direção, onde tudo que é fragmentado começa a ser restaurado. Imagine agora essa casa. Ela é feita de luz, as paredes ressoam louvores suaves, as janelas se abrem para o céu, e lá dentro tudo é paz, tudo é amor, tudo é certeza. É nessa casa que você foi convidado a habitar, não apenas por um momento, mas por longos dias, dias eternos. Dias em que cada lágrima será enxugada, dias em que cada temor será silenciado, dias em que o nome do Senhor será sussurrado com gratidão. Enquanto você caminha por esse lugar, o pastor sorri. Ele diz: bem-vindo, este é o teu lugar.
Respire fundo mais uma vez. Permita que essa certeza se assente suavemente em seu coração. Você não está perdido. Você não está sozinho. Você está sob o olhar atento do pastor que nunca dorme. E agora, você pode dormir em paz. Há uma profundidade especial quando se repete algo sagrado. E assim como uma canção que nunca envelhece, o Salmo 23 pode ser recitado, meditado e vivido inúmeras vezes, sem jamais perder sua essência. Cada verso é como uma pétala de luz que se abre no jardim da alma, revelando o amor infinito do pastor. Enquanto o mundo dorme, você caminha lentamente pelos campos eternos da promessa. As estrelas já surgiram no céu. Elas piscam silenciosamente, como se testemunhassem a fidelidade divina desde os tempos mais antigos. Você ouve o som dos grilos, sente a temperatura suave da noite, e algo dentro de você começa a se aquietar. O pastor ainda está ali. Seus olhos continuam atentos. Sua presença não cansa. Ele conhece o nome de cada uma de suas ovelhas e te chama pelo nome. O som de sua voz é suave, mas firme. É como se cada palavra que ele pronuncia atravessasse a escuridão, iluminasse o caminho. Ao longo da vida, muitos caminhos nos foram apresentados. Alguns pareciam promissores, outros dolorosos. Houve trilhas incertas, desvios, pedras, e ainda assim, chegamos até aqui. E mesmo que hoje você esteja cansado, sentindo o peso de suas decisões ou das incertezas do futuro, saiba, ele ainda te guia. Não com pressa, mas com propósito. Ele não exige que você corra. Ele não mede seu valor pelas conquistas ou pelas lutas vencidas. Ele apenas te convida a andar com ele, a confiar em seus passos, a ouvir sua voz. Talvez você tenha vivido dias em que a ansiedade tentou falar mais alto, dias em que a mente parecia não parar, em que o silêncio da noite trazia mais inquietações do que paz. Mas agora é diferente, porque agora você está em sintonia com o pastor. Está na trilha da confiança. Você começa a perceber que fé não é ausência de medo, é caminhar apesar dele, é segurar a mão de Deus, mesmo sem entender tudo, é deitar-se em verdes pastos, mesmo quando ao redor tudo parece seco. Em sua mente, volte a escutar as palavras: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Permita que cada sílaba seja como uma gota de bálsamo sobre sua alma. Deixe que elas se acomodem lentamente em seu peito, como um cobertor de promessas envolvendo seus pensamentos. Porque sim, ele é o seu pastor. E sim, nada te faltará. Pense agora nas vezes em que você foi sustentado, mesmo sem perceber. Naquelas manhãs em que acordou sem forças, mas encontrou coragem. Naquelas noites em que chorou, mas foi consolado. Naqueles momentos em que tudo parecia perdido, mas uma porta se abriu. LSTAL, STAK, essa presença constante, silenciosa e fiel, é o que sustenta o universo e também sustenta você. Mesmo quando você não viu, ele guiou seus passos. Mesmo quando você se afastou, ele buscou o seu coração. Mesmo quando o vale foi escuro, ele acendeu sua luz. Agora imagine novamente o campo onde você está deitado. O vento sopra suavemente. As folhas dançam em silêncio. O pastor está sentado próximo, tocando uma canção invisível, com sua vara sobre o chão. Você sente-se seguro, como uma criança no colo do pai. Não há perigo na honra pressa. Não há cobrança, apenas amor. Esse é o ambiente onde a alma se cura, onde as feridas perdem a voz, onde os traumas encontram repouso. Respire com calma. Permita que cada respiração seja um ato de entrega. Cada expiração, um soltar dos fardos que você carregou por tanto tempo. Você não precisa controlar tudo. Você não precisa entender tudo. Você
apenas precisa estar aqui. No tempo de Deus, todas as coisas se alinham. No tempo de Deus, tudo o que é dor se transforma em propósito. No tempo de Deus, o que era ausência se torna plenitude. No tempo de Deus, o que era deserto se torna jardim. Ele é o mesmo que abriu o mar para Moisés, o mesmo que alimentou Elias com pão trazido por corvos, o mesmo que salvou Daniel na cova dos leões, o mesmo que te olha agora com amor incondicional. E se Ele cuida das estrelas, que brilham incansáveis no firmamento, se Ele cuida das aves do céu, que nunca plantaram, mas sempre colheram, se Ele cuida dos lírios do campo, que jamais teceram, mas se vestem com esplendor, quanto mais cuidará de você. Seu sono é precioso para Ele. Seu descanso é sagrado. Sua alma é templo. E nesta noite, enquanto tudo ao seu redor silencia, o céu inteiro se curva em compaixão sobre sua vida. Não temas. Não resista à paz. Não carregue mais do que precisa. Simplesmente descanse. Você é guiado por um pastor que não dorme, não se cansa, não abandona. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é o seu abrigo. Ele é a sua herança. Ele é aquele que diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então vá até Ele, com o coração aberto, com a alma desnuda, com a mente entregue, e permita que Ele te leve passo a passo por esse vale de descanso. Ele vai te conduzir, vai te proteger, vai te renovar, porque Ele é o seu pastor e você é sua ovelha amada. O tempo passa de maneira diferente quando se está na presença do pastor. Não há relógios, pressões ou expectativas. Há apenas o agora, o momento em que tudo se aquieta e a alma repousa no colo de Deus. Você ainda está naquele campo. A noite desceu por completo, mas não há escuridão que amedronte. Há estrelas acima, incontáveis e silenciosas, como sentinelas do céu. E há uma presença que aquece por dentro, um calor que não vem do sol, mas do Espírito. Ele aquece o coração, mesmo nas noites frias da alma. Feche os olhos por um instante. Sinta o lugar onde você está. Você ouve o som das águas calmas. O vento toca suas mãos com delicadeza. O cheiro da terra é puro. Você ouve, ao longe, o som do cajado roçando levemente o chão, enquanto o pastor caminha em sua direção. Ele se aproxima e se senta ao seu lado. O silêncio entre vocês não é vazio e planão. Não há necessidade de palavras, pois o amor dele comunica mais do que qualquer frase humana. Você sente que ele conhece todos os seus pensamentos, suas lutas, suas esperanças, e ainda assim está aqui presente, sereno, amoroso. Nesse instante, talvez lágrimas suaves rolem de seus olhos, não por dor, mas por alívio, porque estar com Deus é como voltar para casa depois de muito tempo longe. É como encontrar abrigo depois de uma longa tempestade. É como beber água fresca depois de andar pelo deserto. Ela está aqui. O mesmo que guiou Davi, o mesmo que restaurou Pedro, o mesmo que chorou por Lázaro, o mesmo que te ama sem medida. E ele continua sussurrando através das palavras do Salmo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa promessa ecoa novamente, mas agora ela soa diferente, mais íntima, mais pessoal, como se cada palavra tivesse sido escrita para você. E foi porque Deus não apenas escreve histórias, Ele escreve o seu nome com amor eterno. Deitar-me faz em verdes pastos. Lembre-se, Ele faz. Não é você quem conquista o descanso, é Ele quem oferece. E você pode aceitar
Pode se permitir, pode deitar, não em qualquer lugar, mas em verdes pastos, o lugar onde há nutrição, paz, renovação. Talvez por muito tempo você tenha vivido em alerta, sempre esperando o próximo problema, sempre tentando resolver tudo. Mas agora você é convidado a descansar. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Sink mansamente, porque Deus nunca te empurra. Ele conduz com gentileza. Ele respeita o seu tempo. Mas Ele não te abandona. Ele te chama para as águas da calma, para a fonte da vida, para o lugar onde sua alma pode respirar sem medo. Você bebe dessa água agora, em silêncio, e sente que algo dentro de você se reequilibra, como se os pedaços soltos do seu coração estivessem, pouco a pouco, se encaixando novamente. Refrigera minha alma. Essa é a parte que mais toca, porque a alma cansa, a alma chora, a alma carrega pesos invisíveis, mas há um Deus que refrigera, que renova, que toca lugares que ninguém mais alcança. Talvez você tenha escondido dores que ninguém percebe. Talvez tenha sorrido quando na verdade desejava chorar. Mas Deus viu, Deus sabe. E agora, Ele refrigera. Com amor, com graça, com ternura. Guia-me pelas veredas da justiça. Ele não apenas oferece descanso, Ele dá direção. Ele mostra o caminho da justiça. O caminho que não fere, que não engana, que não destrói. Ele guia você em retidão, não para te julgar, mas para te proteger, por amor do seu nome. Porque o nome dele é justiça, é bondade, é verdade, é fidelidade. E quando você andar por vales sombrios, Ele ainda estará lá. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Essas palavras são poderosas, porque todos nós passamos por vales, momentos de incerteza, de perdas, de doenças, de silêncios longos. Mas o salmista não diz, se eu andar. Ele diz ainda que, porque é certo que os vales virão, mas mais certo ainda é que Ele estará conosco. Não temerei mal algum. Imagine viver assim, sem temor. Não porque você é forte, mas porque Ele é. Porque a vara e o cajado dele te consolam. Porque Ele está próximo mesmo quando todos se afastam. E é essa confiança que começa a invadir seu coração agora. Você se sente leve. Você se sente protegido. Você se sente em paz. Você está na presença dele. E nessa presença, a alma descansa. Os pensamentos desaceleram. O corpo se entrega. O espírito se alinha com o céu. Continue respirando com calma, profundo, como quem sorve da presença de Deus a cada inspiração. E a cada expiração, entrega a Ele o que já não precisa mais carregar. Ele está contigo. Ele é o seu pastor. E você está seguro. Em breve, mergulharemos em uma aplicação prática dessa presença em sua vida cotidiana. Mas, por enquanto, apenas sinta. Aquieta-te, descansa, confia. Ele é contigo. Agora e sempre. Vivemos tempos acelerados. Tudo ao nosso redor grita por atenção, por respostas rápidas, por desempenho constante. A cidade não dorme. As redes não descansam. A mente se agita. E, pouco a pouco, vamos esquecendo como é. Simplesmente confiar. E é nesse contexto que o Salmo 23 ressurge como um bálsamo eterno. Um convite ao retorno. Um sussurro divino no meio do ruído. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Essa frase não é apenas um consolo antigo. É um antídoto contra o medo moderno. Em um mundo onde tudo pode faltar. Saúde, estabilidade, afeto. Essa promessa é a âncora que nos mantém. Nada me faltará, porque quem me guia
é o eterno. Muitas vezes, tentamos ser nossos próprios pastores. Guiamos nossas vidas como se soubéssemos todos os caminhos. Planejamos, prevemos, projetamos, e quando algo foge do controle, o medo se instala. Mas o Salmo nos relembra: não somos os condutores, somos conduzidos. E isso é libertador. Deixar-se guiar por Deus é reconhecer que não precisamos saber tudo. Não precisamos resolver tudo. Precisamos apenas caminhar com Ele, um passo por vez, uma oração por dia, uma entrega de cada vez. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Quantas vezes passamos semanas sem nos deitar em paz? Quantas vezes nossas noites são invadidas por listas de afazeres, por angstias, por lembranças que doem? Mas o salmista nos diz que é Deus quem nos faz deitar. Não apenas deitar fisicamente, mas repousar internamente. Em meio a tanto cansaço emocional, a tantos pensamentos fragmentados, Ele nos leva a pastos verdes. Ele nos conduz às águas calmas, não às correntes agitadas da comparação e do desempenho, mas às águas da simplicidade, da presença, da graça. Imagine agora a sua própria vida sendo suavemente conduzida. Você não precisa correr, não precisa competir, você apenas precisa confiar. Confiar que o pastor conhece o caminho. Confiar que há tempo para tudo, que há alimento suficiente, que há espaço para o seu descanso. Refrigera a minha alma. Essa talvez seja uma das maiores necessidades do nosso tempo. Uma alma refrigerada. Vivemos com a alma em ebulição. A ansiedade se tornou comum. O medo se esconde nos detalhes. Mas o Salmo nos lembra que Deus não apenas guia, Ele refrigera. Ele renova. Ele resfria o coração queimado pela pressa. Ele embala a alma em seus braços. Quando você respira fundo, orando em silêncio, mesmo em meio ao trânsito, ao trabalho, à rotina, Ele refrigera sua alma. Quando você lê as Escrituras ou apenas diz: Senhor, eu estou aqui, Ele refrigera. Quando você se cala e ouve a brisa, Ele refrigera. Não é necessário muito. Apenas um coração aberto, um instante de rendição. E Ele faz o resto. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Em tempos de injustiça, de corrupção, de desigualdade, é reconfortante saber que Deus guia seus filhos por caminhos de justiça. Não os atalhos fáceis, não as trilhas do ego, mas as veredas justas, retas, cheias de propósito. Ser guiado por Deus nos impede de cair nas armadilhas do engano. Nos lembra que o caráter vale mais do que a aparência, que a verdade liberta mais do que a aprovação alheia, que o nome de Deus, seu nome santo e eterno, é nossa razão de caminhar em integridade. E mesmo quando somos feridos, mesmo quando a justiça humana falha, a justiça de Deus permanece, e Ele guia os nossos passos com olhos de eternidade. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Todos nós, cedo ou tarde, caminhamos por vales, vales da dor, vales da dúvida, vales do luto, vales da espera. E às vezes, mesmo crendo, sentimos medo. Mas o salmista não nega a existência do vale. Ele reconhece, mas também declara: não temerei. Essa coragem não vem de si mesmo, vem da presença, porque tu estás comigo. Essa frase muda tudo. Saber que Deus está conosco é o que nos sustenta quando tudo parece escuro. A presença dele é a luz que nos impede de tropeçar. É a certeza que dissipa a insegurança. É o abraço invisível que nos sustenta quando o mundo não compreende. A vara e o cajado dele ainda estão conosco, mesmo em pleno século XXI. Mesmo com todas as mudanças da modernidade,
Ele ainda corrige com amor, ainda protege com zelo, ainda consola com ternura. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Talvez, hoje, seus inimigos não sejam pessoas. Talvez sejam pensamentos, traumas, recordações, medos. Mas Deus ainda prepara mesas. Ele ainda honra. Ele ainda transforma a desonra em dignidade. Ele ainda derrama óleo sobre sua cabeça. Você não precisa provar nada para ninguém. Deus já te viu, já te conhece, já te viu. E Ele próprio está preparando uma mesa onde você será alimentado com paz, com alegria, com cura. Onde o que antes doía será memória de superação. Unja minha cabeça com óleo. Esse óleo continua disponível nas suas orações, nos seus silêncios, nas madrugadas em que você chora sozinho. Deus derrama sobre você unção de renovo, de coragem, de sabedoria, de ternura. E esse óleo tem perfume de eternidade. E o meu cálice transborda. Mesmo em tempos difíceis, o cálice transborda. Não de luxo, mas de sentido. Não de perfeição, mas de presença. Você começa a perceber, mesmo com lutas, você é sustentado. Mesmo com cicatrizes, vou cair curado mesmo com lágrimas. Você é amado. E essa é a vida que vale a pena. Uma vida onde o pastor é o centro, onde a presença dele basta, onde cada passo é guiado, onde cada noite se transforma em altar de descanso. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Essas companheiras invisíveis te seguem todos os dias. Estão contigo agora, estarão amanhã e te conduzirão até a casa do Senhor, onde há paz, onde há amor, onde há descanso, onde você pertence. Agora que sua alma foi embalada pelas promessas do Salmo 23, permita-se mergulhar completamente neste momento de intimidade com Deus. Aqui não há exigência, não há pressa, há apenas paz. E essa paz começa no silêncio e no whisper. Feche os olhos suavemente. Ajuste seu corpo de maneira confortável. Relaxe os ombros. Solte as mãos. Apoie a cabeça de forma a que o pescoço fique livre de tensões. Agora, inspire lenta e profundamente, como se estivesse absorvendo a presença do Senhor. Segure o ar por alguns segundos e expire devagar, soltando todas as preocupações do dia. Mais uma vez, inspire, segure, expire. Repita isso algumas vezes. No seu tempo, cada respiração é uma oração silenciosa. Cada batida do seu coração é uma lembrança de que você está vivo e sendo sustentado. Imagine, nesse instante, que você está deitado sob um céu estrelado. As constelações brilham como promessas acesas no firmamento. Você está num campo tranquilo, cercado por colinas suaves, com o aroma leve da grama recém-molhada. O pastor está por perto. Ele está sentado à sombra de uma árvore frondosa, segurando seu cajado com firmeza e ternura. Você se sente como uma ovelha pequena, mas profundamente amada. Sem julgamentos, sem exigências, apenas amar. E ali, você escuta novamente os versos que agora ecoam em sua alma como canções eternas. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Repita isso suavemente em pensamento. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mais uma vez. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Agora, vamos orar. Não com pressa, nem ao cameral, mas com a liberdade de um filho que conhece o coração do Pai, Pai Celestial. Nesta noite, eu venho diante de ti com o coração aberto. Meu corpo se encontra cansado. Minha mente ainda tenta correr, mas eu quero parar agora, Senhor. Quero descansar na tua presença.
Tu és o meu pastor. Tu conheces meus caminhos. Conheces os vales pelos quais passei. Conheces os espinhos que feriram meus pés. Mas também sabes onde estão os verdes pastos que eu não consegui enxergar. Hoje, eu quero ser guiado por ti. Quero sentir tua mão segurando a minha. Quero te ouvir me chamar pelo nome com amor. Senhor, às vezes, a ansiedade tenta tomar o controle. Às vezes o medo fala mais alto do que a fé. Mas agora eu entrego a ti tudo aquilo que tem tirado o meu sono. As preocupações com o futuro, as culpas do passado, as dores que ninguém vê, os pensamentos que me perturbam, as vozes que me desanimam. E eu coloco tudo aos teus pés. E eu descanso como uma criança no colo do Pai. Tu és o meu abrigo. Tu és minha fortaleza silenciosa. Tu és a rocha firme quando tudo parece se mover. Senhor, refrigera minha alma. Limpa meus pensamentos com tua água viva. Restaura minha confiança. Deita-me, Senhor, em teus verdes pastos, mesmo que a minha vida pareça árida. Guia-me às águas tranquilas, mesmo que tudo ao redor esteja em tempestade. Protege meu coração, mesmo que eu esteja no vale. Que a tua vara me defenda e o teu cajado me traga de volta, sempre que eu me perder. Unge-me com teu óleo de alegria. Enche meu cálice até transbordar. E quando eu acordar, Senhor, que a tua bondade me siga, que a tua misericórdia me envolva, que a tua presença seja meu primeiro pensamento e que minha vida seja reflexo do teu amor. Eu oro com fé, com gratidão e com plena entrega, em nome de Jesus. Amém. Agora, volte ao silêncio. Permita que essas palavras fiquem ecoando suavemente dentro de você, como um sussurro divino embalando sua noite. Você não está só. Você nunca esteve. Desde o ventre da sua mãe, o Senhor tem te guiado. Desde os dias em que você não sabia falar, Ele já ouvia o seu coração. Ele é o pastor que te encontra quando você se perde. É o pastor que te levanta quando você cai. É o pastor que te ama, mesmo quando você não se sente digno. E nesta noite, Ele te chama para descansar. Não apenas dormir, mas descansar de verdade. Descansar do medo, descansar da expectativa alheia, descansar da cobrança interna. Descansar e apenas ser. Você é filho, você é filha, você é amado. E por isso, pode dormir. Durma com a certeza de que há anjos ao redor, de que o céu inteiro vela por você, de que Deus não dorme para que você possa dormir em paz. Agora, respire mais uma vez. Inspire a paz de Deus. Expire toda a agitação. Permaneça assim. Não há mais o que buscar. Você já está no colo do pastor. O céu está em silêncio. Deus está presente. E o seu coração está em paz. Se esta mensagem te trouxe paz, fortaleceu sua fé ou ajudou seu sono, considere apoiar nosso canal, se inscrever e comentar qual passagem tocou seu coração ou qual história você deseja ouvir da próxima vez. Agora feche os olhos e descanse sob a proteção do Altíssimo.